Mas eu espero que o Espírito Santo do Senhor fale ao seu coração até aquilo que eu não vou conseguir falar, porque realmente me quebrantou bastante poder pensar sobre esse tema. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 7. E vou pedir desculpas a vocês pela emoção, né? Eu não gostaria de usar isso para chegar a falar o que eu quero falar de maneira nenhuma. Lucas capítulo 7, versículo 11 em diante. Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 7, versículo 11. Nós vamos ler até o versículo 17. Diz assim: a ressurreição do filho da viúva de Naim, é o título. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Que Deus abençoe essa palavra que nós lemos agora. Queridos, eu penso, creio eu no meu coração, que muitos de nós já se viu numa situação de conviver com perdas. E na maioria das vezes, nós estamos acostumados, ou se não estamos acostumados, nós temos que aprender a nos acostumar com decepções, com situações de dor, com situações que realmente nos levam a ter sentimento de tristeza. Hoje, quando Deus me incomodou para falar nessa manhã, eu pensei em falar sobre não chores mais. Seria o tema dessa mensagem. Mas como não chorar? Porque o choro faz bem para a gente, né? O choro, muitas das vezes, serve também como desabafo, como alívio. O choro também serve para a gente colocar para fora as nossas emoções, as nossas dores, as nossas tristezas. Como não chorar? Se chorar faz bem. É lógico que numa cultura meio que machista ou até acostumada a não deixar com que as pessoas vejam em nós quando estamos passando por situações difíceis, muitas das vezes a gente quer realmente esconder as nossas lutas, as nossas tristezas. Mas quando Jesus fala não chores, por exemplo, ele não estaria dizendo que você não deva chorar nunca, eu creio. Mas ele tem algo após essa palavra para essa viúva que vai explicar para nós o que ele quis dizer com isso. Eu quero começar dizendo que Jesus estava iniciando o seu ministério. Ele estava ali, logo depois, Lucas registra meio que cronologicamente algumas passagens da vida de Jesus. O evangelista Lucas, ele procura sempre dar uma visão meio que cronológica, meio que do início. Ele fala isso para Teófilo, né? Que ele quis apurar e contar as coisas dentro de uma ordem. E aqui nós podemos ver que Jesus estava praticamente no início do seu ministério. E aqui ele já começa a manifestar o seu poder em algumas localidades. É lógico que o evangelista João vai dizer que o primeiro milagre de Jesus foi aquele da água transformada em vinho. Já Lucas não relata esse primeiro milagre de Jesus. Mas Lucas relata pelo menos a primeira ressurreição que Jesus fez. Que é esse aqui do filho da viúva da cidade de Naim, tá? Não é a viúva de Naim. Naim não era um personagem, era uma cidade, como nós lemos. Então Jesus estava começando o seu ministério. Ele foi rejeitado em Nazaré. Nazaré não aceitava muito a ideia de que um carpinteiro, aquele que vivia entre eles, pudesse ter tamanha sabedoria, tamanha autoridade. E aí Jesus vai dizer que, a Bíblia vai relatar, que muitas coisas não puderam ter sido feitas em Nazaré. Poucos milagres foram feitos ali.
porque a incredulidade daquele povo era muito grande e o povo, de certa forma, rejeitava Jesus. Não é esse o filho do carpinteiro? Não estão aqui a sua mãe e seus irmãos? Então, eles não estavam realmente dando total liberdade para Jesus ser o Senhor deles. E aí eles perderam, porque muitas pessoas naquela época poderiam ter sido curadas. Em Nazaré poderia ter sido feito um reboliço, como foi feito em Cafarnaum, por exemplo. Porque por Nazaré não ser um local que deu muita atenção ao Filho de Deus, Cafarnaum passou a ser a sua cidade meio que de instalação. Cafarnaum passou a ser uma cidade onde Jesus residia, saía e voltava, passava por lá, fazia muitas coisas lá. E aí, nesse contexto, antes da chegada à cidade de Naim, Jesus estava em Cafarnaum. Alguns historiadores divergem sobre a distância da cidade de Cafarnaum até Naim. Eu cheguei à conclusão que é mais ou menos 50 quilômetros de distância. Daria um bom pedaço de chão para andar, né? Eles caminhavam muito. Então Jesus estava em Cafarnaum. Mas eu quero relatar antes desse milagre acontecido aqui na cidade de Naim, que Jesus estava em Cafarnaum e operou muitos milagres ali. Muitos. Há relatos que Jesus ali operou muitos milagres. Porém, um nos chama a atenção, e o evangelista Lucas destaca, que um certo centurião, sabendo que Jesus estava ali, naquela cidade de Cafarnaum, pede a alguns religiosos daquela época para que chamasse Jesus, porque ele tinha um servo que ele amava muito, e esse servo estava muito doente. Esse servo do centurião de Cafarnaum estava à morte. E aqui eu abro um parêntese, porque antecede a chegada de Jesus a Naim. E é importante tentar entender que conexão tem, talvez, essa passagem com aonde nós vamos chegar. Mas é bem interessante quando a gente observa alguns detalhes dessa atitude do centurião. A primeira coisa que eu penso, queridos, sobre essa atitude do centurião ter um servo a quem ele muito estimava, e esse servo dele estava muito doente, e por isso poderia morrer, eu fico pensando como esse servo era uma pessoa que tinha valor. Como que esse servo, mesmo sem saber, tinha alguém que estava intercedendo por ele. De tanto que o centurião o amava, que ele estava insistindo que de alguma maneira Jesus, ao ouvir falar de Jesus, pudesse ir lá, quem sabe, curá-lo. E aí eu vejo que naquela época os líderes, é interessante, tem um versículo na Bíblia que diz que os líderes religiosos insistiram, rogaram a Jesus que fosse lá, porque segundo eles, era digno de que que Jesus fosse lá curar o servo desse centurião. Por quê? Olha o que a Bíblia diz no versículo 4 de Lucas 7. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que conceda isso, porque ele ama a nossa nação, ele mesmo nos edificou a sinagoga. Versículo 6, e Jesus foi com eles. Percebe como que a visão da época era meio que aquela pessoa que está chamando Jesus para ir lá resolver um problema, ela é digna de que esse problema seja resolvido. Nós achamos esse homem muito digno de que o Senhor vá. Eles consideravam, aparentemente falando, que Jesus tinha que realmente olhar para esse servo do seu centurião, porque esse homem, segundo eles, realmente merecia. Você já imaginou alguém dizer para Jesus: não, Jesus, eu mereço que o Senhor atenda o meu pedido, porque eu sou uma pessoa boa, eu realmente me preocupo. Isso era a visão dos religiosos da época, queridos. Eles entendiam que os merecedores das bênçãos, das curas, das respostas, eram pessoas diferentes, eram pessoas que só elas podiam receber alguma coisa. Então eu destaco aqui nesse milagre que aconteceu em Cafarnaum, de que os religiosos estavam sempre tentando colocar Jesus, vai lá porque lá essa pessoa é boa, vai lá porque o centurião ele fundou a nossa sinagoga, ora, ele merece. Queridos, que contradição, que visão distorcida da ação do poder de Deus na vida das pessoas, porque Jesus veio para todos, Jesus atende a todos, e não há ninguém que mereça, não há ninguém que mereça, que Jesus pare o que está fazendo, deixe de seguir o caminho dele, para onde ele estava indo, para poder atender alguém, porque esse alguém merece.
A segunda coisa que eu acho interessante nesse texto que antecede a chegada de Jesus a Naim é que o centurião perdeu a chance de se encontrar com Jesus. O texto nos mostrou aqui, quando eu li, que os religiosos intercederam por ele. Ele, ao invés de ir lá a Jesus, ele pediu para que os religiosos da época, fosse lá, de repente, conversar com Jesus. Queridos, como que a gente entende isso e às vezes passa desapercebido isso? Se você for pensar bem, o que aconteceu logo após a cura desse servo do centurião? A fé do centurião foi destacada. A Bíblia diz que em Israel ele não viu ninguém que tivesse uma fé igual a dele. Por quê? Quando Jesus ia para a casa dele, a Bíblia diz que ele manda avisar: não, diga para Jesus não vir à minha casa, porque eu não sou digno de que ele entre no meu telhado. Pode dizer para ele dizer uma palavra, porque eu entendo de autoridade. E se eu mando um soldado, faz isso, ele faz. A outro, faz aquilo, ele faz. Então eu entendo que se Jesus falar alguma coisa da onde ele está, lá da onde ele está, o meu servo vai ficar curado. Que fé tremenda. E Jesus então diz: olha, eu não vi em Israel um homem de tamanha fé. E aí a gente para por aí. Então a gente acaba dizendo: nossa, esse centurião é um homem de muita fé. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que eu vejo nesse centurião um homem que perdeu a chance de se encontrar com Jesus. Um homem que poderia ele mesmo ter ido aos pés de Jesus, se prostrado aos pés de Jesus, colocado a sua vida diante do Filho de Deus, mesmo com essa fé tremenda, que a gente tem que realmente dizer, está na Bíblia, é uma fé que nem Jesus, ele fala que nem Israel tinha tanta. Ele deixou de estar nas mãos de Deus, de ser usado por Deus e de, quem sabe, ser um chamado de Deus. Queridos, eu destaco aqui nessa fé do centurião, ainda que destacada, mas eu vejo que nessa sensação dele de não se sentir digno, ainda que a gente valorize o fato dele se sentir humilde, dele se sentir, de repente, uma pessoa simples, que não queria dar muito trabalho para Jesus, eu quero destacar que ele perdeu a grande chance de estar lado a lado com o Filho de Deus, porque ele deixou os seus problemas, a sua maneira de se ver indigno, talvez de achar que não é merecedor de nada, talvez de se sentir pecador, talvez de se sentir totalmente distante da santidade de Deus. Eu penso que ele não se aproximou de Jesus. E algumas pessoas vivem uma vida cristã de pouca intimidade com Jesus mesmo, sempre dizendo: não, isso não é para mim, porque eu não mereço, eu tenho meus problemas. Não, Jesus não pode entrar aqui, porque Jesus vai ver a minha vida, como é que ela é. Se Jesus só me abençoar de onde ele está, tá bom. Queridos, ele perdeu a chance de ter uma intimidade, de ter um contato, de ter uma vida de serviço ao Senhor. E por que eu estou falando isso? Talvez porque nós lemos o texto da viúva de Naim, e a gente fica: mas o que tem a ver? Tem a ver o seguinte, queridos, porque eu parei para pensar. E talvez se Jesus entrasse na casa do centurião, talvez se o centurião não dissesse: tu não é digno, pode ir embora, siga teu caminho, lá mesmo de onde você falar, meu servo vai ser curado. Quem sabe, se Jesus entrasse na casa do centurião, comesse ali, passasse um dia ali, não sei, um tempo ali, talvez não desse tempo dele chegar em Naim antes do enterro daquela viúva. E é aqui que eu paro para pensar com você sobre o texto que nós lemos. Que enquanto tinha uma viúva chorando a dor da perda do seu filho, único filho, outras coisas estavam acontecendo, meio que paralelamente à vida dela. Eu fico imaginando assim, na nossa humanidade que a gente tem, porque a gente pensa que é coincidência, Jesus vai para Cafarnaum, o centurião pede para vir curar o servo, Jesus não entra na casa porque ele diz que não precisa, e aí ele sai dali. O texto diz que no dia seguinte, no dia subsequente, no próximo dia, ele vai para Naim. Enquanto o centurião estava ali dizendo: não venha, não entre, ou seja, ele não tomou o tempo de Jesus, tinha uma mulher lá esperando, não esperando, mas estava lá, cuidando do seu problema. Essa mulher estava enterrando um filho, enquanto Jesus estava em Cafarnaum. Lembra quando Lázaro estava doente? Mandaram avisar Jesus: Lázaro, teu amigo está doente, venha. Jesus ouviu essa notícia
e continuou onde estava. Passado 2 dias, mais ou menos, Jesus caminhou para onde estava Lázaro. Queridos, eu fico pensando como que a Bíblia vai mostrar para nós que existe uma série de situações acontecendo com muitas pessoas, que várias pessoas têm vivido problemas distintos. Cada um em particular vive o seu drama. Cada um sofre. Numa igreja, ao passo que algumas pessoas clamam por respostas e as têm, outras esperam tanto tempo e não as têm. Nós precisamos ter consciência de que Jesus tem poder para tudo. Mesmo assim, a gente vê pessoas sendo abençoadas aqui e outras enterrando ali, outras perdendo o emprego lá, outras com problema na família lá, outras chorando o filho nas drogas lá. Enquanto você está cultuando, tem uma mãe chorando. Enquanto você está se alegrando porque o Senhor te abençoou essa semana, tem alguém que perdeu o emprego essa semana. E esse é o Jesus de todos, que tem tempo para todos, que cuida de todos. Como entender que Jesus cuida de todos quando ele chega atrasado na vida de alguns? Porque para algumas pessoas a resposta não vem. Para algumas pessoas o sofrimento não passa. Para algumas pessoas a dor continua. E como é difícil adorar na dor. Como é difícil permanecer fiel na dor. Parece que a gente olha para a vida da gente e acha que só a gente existe no mundo. Enquanto as coisas estão acontecendo lá. Jesus estava em Cafarnaum e tinha uma mulher enterrando um filho. Tinha um homem que cria que Jesus, só de falar, o seu servo seria curado. Mas tinha uma mulher que não conhecia um Jesus que poderia ter chegado antes da morte do seu filho. E que antes da morte do seu filho já tinha enterrado seu marido. Essa mulher preparava agora um caixão, um esquife, um enterro. E eu fico pensando dessa mulher agora lembrando quando enterrou o marido. Você já parou para pensar nisso? Agora ela chorava a morte do filho. Mas antes ela chorava a morte do marido. Imagina a dor. Imagina a sensação de perda, de tristeza, de agonia. Agora, enquanto Jesus está em Cafarnaum, essa mulher está enterrando o filho. E tem um centurião que ainda chama Jesus, e Jesus indo para Naim, e ele para Jesus, e os religiosos, não, o senhor tem que ir lá, porque lá tem cara bom. Queridos, como nós às vezes não compreendemos como que Deus controla todas as coisas, como que o Senhor é fiel, como que o Senhor cuida. E eu fico pensando, queridos, que mesmo na tristeza daquela mulher, o Senhor Jesus estava curando aquele servo. Mas no coração de Jesus, ele já estava decidido, inclinado a passar por Naim. Jesus ia para Naim, queridos. Jesus sabia o que estava acontecendo lá. Jesus não estava ali perdendo tempo. Eu usei ficticiamente a ideia de que se ele entrasse ali, comesse, dormisse, deitasse, o enterro já tinha acontecido. Não, mas eu creio que o Senhor Jesus estava ali naquela hora. Naim é meu objetivo. É para lá que eu estou indo. Eu tenho um assunto para tratar lá. E quando ele chega próximo da porta da entrada de Naim, ele vê a multidão. A Bíblia diz que era uma grande multidão. E nessa grande multidão, Jesus já carregava dois grupos. A Bíblia diz que ele levava os discípulos e uma grande multidão também. 3 multidões, né? Nós já falamos sobre isso aqui. 3 multidões. Discípulos, provavelmente querendo aprender, permanecer. A multidão que seguia o Jesus e os discípulos, curiosos, comeu pão, vendo curas, esperando receber alguma coisa. E uma outra multidão carregando a morte, a tristeza, a dor da perda. Irmãos, não existe nenhuma coincidência aqui. Existe a autoridade e o poder de Deus na vida daquela mulher. E quando Jesus diz então para ela,
ao vê-la, a Bíblia diz, movendo-se de íntima compaixão, Jesus disse para ela: não chores. Que coisa, hein? Quantas pessoas já não tinham falado para essa mulher: não chores? Muitas. Essa mulher, queridos, provavelmente era uma viúva muito conhecida, era uma viúva muito amada, era uma viúva que a grande maioria das pessoas estava ali, totalmente, provavelmente a cidade não era grande, a cidade de Naim não era grande, mas quando Lucas fala que era uma grande multidão, dá para dizer que a cidade toda estava comovida, porque agora ela perdeu a única coisa que para ela seria importante. Ela já era viúva, já não tinha mais a companhia do marido, e agora ela ficaria sem a companhia do filho. Se ela tinha um filho único, a Bíblia diz que o filho único, se você for estudar isso, era quem cuidava da viúva. Uma viúva tinha que ter o cuidado do filho dela. Se fosse único, ele era a única forma de sustento dela. Você já deve ter escutado isso várias vezes. Então aqui nós encontramos Jesus chegando no momento ápice da vida dela, um momento que não tinha outra alternativa para ela. E aí quando Jesus para e fala: não chores, eu fico pensando, o que isso representa para nós, queridos? O que é não chores quando Jesus chega no problema? Não é um não chores porque, vai passar, você vai enterrar, mas daqui a pouco você vai esquecer. Quem sabe, se você tiver a idade, você pode se casar de novo. Quem sabe, se você tiver a idade, até Deus pode te dar outro filho. Mas não era essa a expressão de Jesus. Jesus disse: não chores, seus problemas terminam aqui. Eu vim aqui hoje, Jesus poderia dizer para ela, se ele fosse continuar a sua fala, para responder, para te abençoar, para tratar o seu choro, para mudar a sua história, para acabar com o seu lamento, para dizer basta para tanta dor, basta para tanto sofrimento, chega, você já sofreu demais, a partir de agora você vai ser outra pessoa. E eu vim aqui, eu saí de lá onde eu estava, para dizer para você que os seus problemas terminam hoje. Não era um tapinha nas costas dizendo: aguenta mais, segura mais um pouco. Não, era um momento que Jesus realmente veio tratar o problema daquela mulher. Queridos, é impressionante como Jesus conhece os nossos problemas. Aí eu pergunto para você: essa mulher orou? Essa mulher, como fez o centurião, pediu para Jesus vir a Naim, como fez, por exemplo, Marta e Maria? Essa mulher rogou: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu filho não teria morrido? Ela fez isso. Essa mulher fez campanha, jejum. Queridos, eu não tenho como interpretar o texto com aquilo que não tem no texto. Não podemos dizer que aquela mulher era uma mulher boa, religiosa. Não podemos. Não podemos dizer que aquela mulher tinha fé. Não podemos. Não podemos dizer que há muito tempo que essa mulher esperava uma bênção de Deus. O texto não dá muita ênfase para a prática da religiosidade dela. A intenção do autor não é destacar o quanto ela merecia, o quanto ela era devota, o quanto ela cultuava, o quanto ela clamava. A intenção aqui, e o texto finaliza dizendo que Jesus se tornou famoso por isso, era que o nome de Jesus fosse glorificado, que agora o Senhor Jesus era conhecido como aquele que tem poder até sobre a morte. Então não dá para tirar aqui interpretações dizendo: nossa, essa mulher realmente merecia, essa mulher já passava por tantos problemas, essa mulher estava clamando. Não dá. O que dá para entender é o seguinte: como Jesus conhece o coração aflito, como Jesus sabe o que acontece com a nossa vida, com a sua vida, e como Jesus chega na hora certa, queridos. O salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas eu encontrei alguns versículos que falam sobre choro e que são, parece que, verdadeiras orações.
essa mulher chorava muito. Mateus 5, versículo 4, a Bíblia diz: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. O choro, não apenas do arrependimento, mas o choro da perda, da dor, da insuficiência, da fragilidade, da impotência diante de uma situação difícil. O salmista, no capítulo 6, versículo 6, a Bíblia diz: já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. O salmista estava falando aqui da perseguição que ele sentia por tantos inimigos vindo contra ele, e ele chega a dizer: eu estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Um choro de um coração desesperado, que estava sempre aflito, porque podia a qualquer momento ser morto pelos seus inimigos. Mas o salmista, no capítulo 56, no versículo 8, tem um versículo que me chamou muita atenção. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 56, 8: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Vou repetir: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Eu fico pensando que às vezes a gente pensa que o nosso choro não está sendo visto pelo Senhor. Às vezes a gente tem a sensação de que não vai passar. A gente se inquieta, porque parece que Deus se esqueceu de nós. E a gente acha que não vai vir uma solução. A gente pensa que o Senhor realmente não vai nos atender. Quantas vezes, quantos lamentos, quantos choros. E eu penso, quando essa mulher estava enterrando o seu filho, que ela tivesse pensado isso também. Meu marido já se foi, estou indo para o enterro do meu filho, essa vida é só lamento, parece que eu nasci para sofrer, parece que Deus nunca se lembra de mim. Que vida amargurada, que vida dura. Será que o Senhor não vê que eu estou sofrendo tanto? Queridos, essa é a sensação de quem vive a angústia das perdas. E tem mais um exemplo de choro que me chama a atenção, e esse eu destaco para vocês, que o choro é como se fosse uma resposta ou uma oração a Deus. É isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Que essa mulher pode não ter orado, pode não ter clamado, mas Deus ouviu o seu lamento, a sua dor, o seu choro. Lá em Gênesis capítulo 21, versículo 15 a 18, eu gosto muito dessa passagem, porque vocês vão perceber como que o mistério de Deus é fora da nossa realidade, da nossa compreensão. Gênesis 21, de 15 a 18: e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se assentar em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Desde o lugar onde está, ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque lhe darei uma grande nação. Uma mãe chorando, de frente para um filho, sem nenhuma expectativa, nenhuma chance na visão dela, de que aquela situação fosse se reverter. A água tinha acabado, os pães tinham acabado, era um deserto. E ela coloca esse menino debaixo de uma árvore, fica à distância de um tiro de flecha, de um arco, contempla a morte, ou a possível morte do filho, e ela chora. E não foi o choro dela que foi escutado, queridos. Se você percebeu o texto, não foi o choro da Agar que foi escutado. Eu não sei porquê, queridos.
Eu não sei se Agar não era digna, merecedora de que seu choro chegasse ao Senhor. Eu não tenho como dizer se Agar realmente não tinha intimidade com Deus. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu o menino. E Deus, ouvindo o menino, mandou um anjo bradar: Agar, esse menino não vai morrer não. Tem algo muito grande para acontecer com ele. Queridos, eu não sei se Deus tem escutado o seu choro. Eu não tenho propriedade para dizer se o seu choro não tem sido lágrima de crocodilo. Eu não sei se você tem realmente se quebrantado diante de Deus nas suas lutas, nas suas tribulações. Mas uma coisa eu sei: Deus ouve o choro. Quando Ana chorava por um filho que ela não tinha. Quando Davi chorava porque estava sempre vivendo a agonia das perseguições, das lamentações. Quando Agar chorou a tristeza de ver um filho praticamente à morte. Mas quando a viúva de Naim chorou, Deus já sabia exatamente o que estava naquele coração, por que aquela mulher estava passando por aquilo, e Deus tinha algo diferente na vida dela. Agora eu queria dizer uma coisa para você para finalizar. Eu não consigo ver nenhum padrão na Bíblia, ou não vejo os milagres de Jesus criando um padrão. Jesus não iria ressuscitar todos os filhos de viúva. Está entendendo? Não creio. Lucas capítulo 4, versículo 25, a Bíblia diz: olha, nos tempos de Elias, existiam muitas viúvas naquela época, na mesma situação daquela viúva de Sarepta. Mas a nenhuma delas o Senhor foi mandado, senão aquela. Então não criou-se aqui um padrão. Agora pronto, é viúva, perdeu o marido, o filho morreu, chama Jesus que ele ressuscita. Eu não creio. Não creio nesse tipo de padrão de milagres. Eu não creio que Jesus então vai operar tudo igualzinho na vida das pessoas. Se não operar é porque falta poder, é porque você está em pecado. Eu não creio. Mas eu creio no Jesus que diz para tudo e para todos: não chores. Eu tenho poder para fazer tudo na sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã: Ele não vai fazer o que você quer. Ele vai operar para a honra e glória dele, para que o Evangelho chegue e para que essa mensagem de Jesus ultrapasse as fronteiras que tem que ultrapassar. Mas não podemos crer numa teologia então de que o milagre vai acontecer em qualquer casa, a qualquer custo, a qualquer preço. Porque essa mesma mulher que teve o seu filho ressuscitado já tinha o seu marido morto. Muitas das vezes, para vencer é preciso saber perder. Para passar por uma situação difícil é preciso crescer nas situações. Para você vencer as situações difíceis é preciso você aprender nas situações difíceis. Eu vejo algumas pessoas frustradas com Deus, tristes porque umas recebem e outras não. Meu amigo, quando Jesus disse não chores na sua vida, Ele sabe o seu problema, Ele sabe o limite da sua dor. E muitas das vezes Ele quer chegar no seu problema e quer fazer com que você aprenda a conviver com Jesus do seu lado, muitas das vezes na sua dor. Essa mulher, agora viúva, quando Jesus o entregou o filho, o texto diz que depois que o menino levantou, a Bíblia fala que ele conversou, ele começou a falar. Lá no céu, você tem essa dúvida? Eu tenho. Eu gostaria de chegar para esse menino e falar: o que você falou? Porque a Bíblia fala que Jesus, assim que mandou levanta, ele levantou e começou a falar. Eu queria saber o que ele falou. Glória a Deus, estou de pé, eu vi a morte e voltei, não sei. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Onde está minha mãe? Não sei. Eu sei que Jesus imediatamente tomou ele, pegou ele e entregou-o à sua mãe. Toma, mãe, o problema foi resolvido. Toma, mãe, o motivo do seu choro acabou. Toma, eu vim aqui para dizer que você não precisa chorar mais. Você crê que Jesus vai entrar na sua vida e vai falar para você parar de chorar no momento certo, na hora certa? Você crê que Jesus tem um plano na sua vida e que você precisa crer, manter-se fiel, de que Ele está a caminho, que Ele ouve o seu choro?
Que Ele não te abandonou, não te desamparou? Você crê que Jesus cuida de você mesmo quando você precisa chorar às vezes? Jesus tem sempre, queridos, buscado encontrar pessoas que esperam por Ele. Mas nessa manhã eu peço que você entenda, mesmo que às vezes você pensa que está demorando, mesmo quando você pensa que a resposta só vai para lá e para cá, o Senhor Jesus tem o tempo certo de cuidar do seu problema. Você está passando por alguns problemas, eu sei, mas o Senhor Jesus não te abandonou. Então eu convido você agora a baixar sua cabeça e falar com Jesus. Pelo que você tem chorado, pelo que você tem clamado, pelo que você tem sofrido, o que você está angustiado nessa manhã? Por que você está tão desesperançoso? Por que você perdeu sua alegria? Tem alguma coisa que Jesus não possa fazer na sua vida? Tem alguma coisa que você acha que Jesus não conhece no seu coração, na sua família? O que incomoda você ao ponto de você inundar a sua cama às vezes? Como diz o salmista, a minha cama está nadando com o meu choro. Eu quero convidar você agora a se quebrantar totalmente aos pés de Jesus nessa hora. Jesus, eu sei que o Senhor está vindo. De repente o Senhor está em Cafarnaum agora, 50 quilômetros de distância da minha casa. Está tão longe, está tão difícil esperar a sua chegada. Queridos, Jesus chegou em Naim. Ele não parou em Cafarnaum. Você entende isso? Jesus está a caminho da sua casa. Ele está indo de encontro à sua situação, ao seu problema. Espere mais um pouquinho. Aguarda, o Senhor está vindo. É quem? É o seu marido? É seu filho? É uma tristeza que está guardada no seu coração? Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, esse Jesus maravilhoso, eu apresento a Ti a nossa vida, Deus, os nossos problemas, a nossa igreja. Ó Deus, eu Te agradeço, porque como é bom saber que muitas das vezes os nossos choros têm chegado aonde o Senhor está. Ó Deus, eu sei que o Senhor conhece a lágrima de cada pessoa que está aqui nessa manhã. Algumas pessoas choram pelos seus próprios erros, não conseguem mais voltar atrás. Mas eu peço perdão para essas pessoas, livres da culpa, Senhor, do seu pecado. Algumas pessoas choram que o marido está indo embora, ou foi embora, ou quer ir embora. Entra nessa casa, Senhor, transforma a vida desse marido. Algumas pessoas choram porque a esposa não está mais alegre, não tem prazer no casamento. Entra nesse casamento, Senhor, tira as lágrimas dessa esposa, Deus, desse marido. Algumas pessoas choram porque seus filhos estão tão arredios, tão distantes da comunhão com o Senhor, e como isso entristece o coração dessa mãe e desse pai. Entra na vida desse filho, Senhor, traga-o de volta para a sua casa, Senhor. Ó Deus, são tantos choros, tantas tristezas, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque o Senhor nos amou. Deus, completa essa obra em nosso coração. Ajuda-nos a ter uma fé verdadeira, Deus. Ajuda-nos a ser lapidados, moldados pelo poder da Tua palavra. Que ao sairmos daqui nessa manhã, a gente consiga encontrar forças para resistir, para profetizar na vida daqueles que não querem. Mas em nome de Jesus, consola o nosso coração, acalenta a nossa alma e o nosso espírito, pois nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, amém.